Sejam bem-vindos a mais uma conversa que eu espero que depois me respondam nos comentários, me deem a vossa opinião. Pois bem, eu queria evitar de falar neste assunto, mas não posso porque é mais forte do que eu e eu vou ter que falar. Porque o que se passou este fim de semana em Itália foi tão escandaloso, mas tão escandaloso, que eu vou ter que falar. Por duas razões. A primeira é que, além das campanhas eleitorais que há no Brasil e que agora acabou em Itália, as campanhas eleitorais continuam na Congregação Cristã no Brasil. O Brás, os senhores do Brás continuam com essa campanha a ser levada muito a sério. O empenho que eles têm em que esta confederação seja levado a sério e que aquilo que eles estão a querer fazer seja feito e que seja a vontade dos anciães do Brás e não a vontade de Deus. Pois bem, o que aconteceu este fim de semana foi muito escandaloso em Itália, porque o Brás está a patrocinar, não digo financeiramente, porque não sei, e o espírito do acho desta vez não veio ter comigo, portanto não posso utilizar esse espírito do acho, mas o que me leva a supor é o espírito da suposição, que também por vezes me toma. Esse espírito da suposição me leva a supor que o Brás está com as armas todas para colocar alguém realmente a nível europeu a comandar as tropas aqui na Europa. Com a investida que os senhores do Brás fizeram com o ancião, o senhor Domênico, que foi uma investida, foi uma estratégia de marketing, foi uma estratégia eleitoral muito boa. Eu posso dar os parabéns que foi uma estratégia eleitoral muito boa ao colocarem alguém com um poder de argumentação e de abordagem, principalmente com os jovens, com as pessoas mais sensíveis, mais frágeis, mais debilitadas emocionalmente. O senhor ancião Domênico conseguiu, se calhar, chegar até eles. Conseguiu mexer em algo que... Qual é o jovem que não quer ser um grande empresário? Ou até ser um milionário? Ter várias mansões de vários milhões? Qual é o jovem que não quer? Até eu gostava, embora eu esteja muito bem com a minha vida que eu tenho e que eu não tenho nada contra isso, de quem tem esses bens materiais. Até digo que Deus continua a abençoar, porque são necessárias essas pessoas que têm essa inteligência de saber gerir os seus dinheiros e com a bênção de Deus, porque estando debaixo da guia de Deus e dos estatutos de Deus, e estando debaixo das leis de cada país, das leis que há na sociedade, porque a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas estando debaixo desses vínculos, desses pilares, eu digo que Deus abençoe. Agora, se forem fortunas, heranças não, mas se forem dinheiros ganhos ilicitamente, serem ilícitos, aí eu digo, não digo que Deus abençoe, não. Aí eu digo que Deus coloca a mão e desmascara os tais. Mas isso são outras suposições, não é? São outras conversas. Mas neste caso, eu digo que o Brás tem uma estratégia fenomenal. Já que eles, os senhores anciãos do Brás,
já estão a perder a capacidade de lidar com os jovens, de poder conseguir acompanhar estas evoluções dos tempos, não é? Até muitos já têm evoluído em vir para o YouTube, fazerem cultos online, mas com certeza é porque detrás desses líderes está alguém com uma capacidade e com uma visão já mais à frente e que lhes está a dar as indicações em que eles devem de fazer assim e daquela maneira. E acredito até que eles estejam no poder do Brás, porque as suas assinaturas são essenciais para qualquer ato que tenha que ser feito. Mas eu digo, a estratégia do Brás está a ser levada muito a sério. Começou com o senhor ancião Doménico a fazer aquela reunião para a mocidade com batismo, mais de 10.000 jovens. E com certeza o Brás, em conjunto com o senhor ancião Doménico, ouviram a minha sugestão ou a minha pergunta, por que razão não vêm o senhor ancião Doménico fazer essa reunião de mocidade em Itália, com os de Itália. Era com os de Itália. Vocês aqui fizeram batota. Vocês conseguiram que uma empresa de viagens facilitasse no pagamento das viagens do Brasil para a Itália. Sabe-se lá, e agora eu digo, vem aqui este espírito do sabe-se lá. Sabe-se lá se esses jovens que vieram a esta reunião da mocidade que aconteceu em Itália trouxeram dons especiais nas suas malas. Quem sabe? Sabe Deus. Sabe-se lá e o talvez. Mas agora falando a sério. Esta estratégia de marketing, esta estratégia eleitoral para que o senhor ancião Doménico seja elegido como o ancião principal, não só de Itália, mas de toda a Europa. Vocês estão a fazer o trabalho muito bem feito. Por um lado, a nível de técnico, digo que estão. Está a cair mesmo ali certinho. Só que há uma coisa que vocês se esquecem. É que nunca se viu um ancião a querer tanto o protagonismo nas redes sociais como este senhor ancião Doménico. Onde é que já se viu o senhor ancião, seja ele quem for, mas neste caso o senhor ancião Doménico, aparecer nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E agora com esta reunião em Itália, em que vieram voos com jovens do Brasil e que foi do resto da Europa, através de carro e até mesmo de avião. Qual é a sua intenção, senhor Doménico? Senhor ancião Doménico? Porque a nível particular eu não tenho nada a apontar, nem tenho nada a dizer, porque não o conheço. Mas como ancião eu digo, qual é a sua intenção? É humilhar os anciãos mais velhos aí de Itália e do resto da Europa? É querer passar por cima de anos e anos de sofrimento em que homens e mulheres, não é só homens e mulheres lutaram para que, bem ou mal, muito ou pouco, a congregação prosperasse. E o Senhor agora vem com o seu belo fato, com as suas belas mansões, com os seus filhos e com a sua filha, que conforme o Senhor diz que ela é profeta, e além de ser profeta, é blogueira. E o Senhor permite que a sua filha
coloque nas redes sociais todo este aparato, todo este marketing, toda esta palhaçada, todo este circo que aconteceu em Itália. Que engraçado. Eu não vi fotografias com os anciãos mais velhos de Itália, nem com as suas respectivas esposas, nem com o Ministério de Itália. Porque se isto é um trabalho comunitário, um trabalho de ministério, seria muito agradável, já que a igreja de Taremo é considerada pela sua filha, profeta, o Brás de Itália. Mas onde estava? Eu não vi. Eu não vi essa comunhão, essa união com os restantes elementos do ministério. Só vi com alguns. Com o seu filho a atender o batismo, não é? Ele é cooperador, não é? Pronto. Mas em breve, se Deus quiser, vai ser ancião. Porque agora, brevemente, quando for aqui a reunião geral de ensinamentos, vai ser proposto o seu filho ser para ancião e o outro para diácono. Nada contra. Se tiverem dom, nada contra. Que Deus os abençoe. Mas sabe, senhor ancião Doménico, o senhor tem que dar um puxão de orelhas à sua filha. E o senhor também merece, assim, uns bons puxões de orelha. Sabe porquê? Porque nunca se viu aqueles que fazem o bem ser proclamado ao vento. O senhor quis ser visto, quer ser considerado um grande ancião, um grande servo de Deus, um ser magnífico, se calhar até mais do que Deus. Não é verdade? Sabe, senhor ancião Doménico, o senhor gosta que façam excursões para o irem assistir nas suas palestras, que faz nos púlpitos, que faz nas congregações. Mas sabe, isso não é de um servo de Deus, de um verdadeiro servo de Deus, de um homem de Deus, de um homem que diz que tem o Espírito de Deus. Não é assim que funciona. Vá aos cardápios, vá aos ensinamentos, vá àquilo que os mais velhos aprenderam e que tentam incutir aos mais novos. Simplicidade, humildade, força, coragem, a defesa da verdade e a proteção dos mais desfavorecidos. E nunca devem de aparecer. Aliás, vós, servos, anciães, cooperadores, diáconos, cooperadores jovens e menores, qualquer ministério que há na congregação cristã, seja no Brasil, em Itália, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Roménia, seja onde for, todo aquele que tem um ministério, todo ele que tem um dom de Deus para servir a Deus, tem que se esconder atrás de Jesus Cristo, do nome Jesus Cristo. Mas não é o que está a acontecer consigo, senhor ancião Doménico. O senhor está a aparecer à frente da palavra principal, Jesus Cristo. E vai-me desculpar a minha sinceridade. Mas o senhor, como homem de Deus, não tem nada. Como ancião, é vazio. Sabe o que é que tem dentro de si? E não venham as pessoas agora dizer, vem o espírito de julgamento. Não. Eu ainda tenho o Espírito de Deus. E eu e outros mais. E mesmo aqueles que estão lá dentro e que estão a sofrer com a sua atitude, senhor ancião Doménico. Atitude de prepotência, arrogância, de mostrar que é o melhor, de mostrar de que os outros que estiveram ali, que deram
o suor para lutar para que a congregação florescesse. O Senhor deixou entrar a vaidade, porque isso é uma vaidade. E o Senhor não se agrada dos vaidosos. O Senhor quer se mostrar. A sua família quer se mostrar. E agora eu vou-lhe perguntar outra coisa. Estes jovens que estiveram aí, o Senhor conhece-os? Falou com cada um deles? Tentou saber se eles estão bem espiritualmente, emocionalmente? Há muitos que vão a essas reuniões e mal o senhor ancião, neste caso o senhor Doménico, mas outros que atendem até as reuniões, nestes moldes, mal vocês sabem que muitas das vezes estes jovens vão tão combatidos emocionalmente e até espiritualmente, porque basta estar uma multidão a manifestar, nem que não seja o Espírito de Deus, mas estão a manifestar, e haver uma alma que fica em combatimento, e para mais um jovem que ainda não tem a experiência da realidade da vida, até mesmo espiritual. E esse jovem ou essa jovem fica em combatimento e pensa que Deus a colocou de lado. E mesmo o senhor ancião Doménico, o Senhor está a induzir numa ilusão a esses jovens que foram aí a essa reunião, que eles ao verem toda essa pompa e circunstância, eles vão querer ser como o Senhor. Mas sabe, eu peço a Deus que eles não sejam como o Senhor. O Senhor Doménico não é Deus. Eu estou a falar que não sejam como o Senhor Doménico, o Senhor ancião Doménico. Mas sabe, o Senhor apresenta-lhes um quadro pintado de forma a iludir algo que não é a realidade. O Senhor conta-lhes a história da Cinderela, da gata borralheira, espiritualmente. O Senhor é como um político, em que fala de promessas de que Deus cumpriu na sua vida e que com eles vai cumprir. Simplesmente eles têm que se entregar. Eles têm que se entregar de alma e coração todos os dias, em cada manhã, em cada deitar. É entregar-se nas mãos de Deus e que Deus lhes dê as forças suficientes para caminhar e discernimento e sabedoria para saberem dirigir as vidas deles. Mas o que o senhor ancião Doménico, dá a entender estes jovens é que é tudo muito fácil. Basta se entregarem a Deus, basta fazer a vontade, dar as coletas, que a obra santa e poderosa da congregação, as igrejas se encham, porque o que o Senhor quer, Senhor ancião Doménico, e esta é a realidade nua e crua, o que o Senhor quer. O Senhor e os seus patrões do Brás, o que eles querem é igrejas cheias, para que depois no final os cofres fiquem cheios, à custa de sonhos, ilusões que vocês vendem com tanta facilidade a estes jovens. É estes jovens que vocês nem sabem se eles têm bom ambiente em casa, se eles são felizes nos estudos, se eles se sentem bem encaminhados a nível profissional. Quais são as dúvidas, as questões que pairam nas suas cabeças? Não sabe se alguns deles têm depressões. E olha, sabe, há alguns que até podem estar com depressões e ter até algum ataque de ansiedade, de choro, e vocês interpretarem como se seja um ataque de mal espiritual, sejam espíritos imundos. Vocês sabem que ao referirem isso a um jovem ou uma jovem,
quando ela emocionalmente, psicologicamente está afetada, vocês ao referirem de que essa alma está com espíritos imundos, vocês estão a dar a chave para o suicídio. Pensem bem nisto que eu vos estou a dizer. Tenham cuidado. Tenham atenção com essas reuniões da mocidade, porque o que para vós interessa em mostrar ao mundo nas redes sociais é que a igreja está cheia. Mas vocês não conhecem os jovens que estiveram sentados naquelas mesas, que comeram aquela refeição que foi preparada com certeza por pessoas com muito amor e carinho. Disso eu não tenho dúvida. E que Deus abençoe. Mas sabe, senhor ancião Doménico, o senhor é um aproveitador da fé das pessoas. E o que o senhor quer, senhor ancião Doménico, é atingir o seu objetivo de ser o ancião principal na Europa. Custe o que custar. Doia a quem doer. Tenha que atingir seja o que for. O senhor não se importa quais são os meios que utiliza para atingir os seus fins. Porque a vaidade tomou conta do seu coração. E quem sou eu para falar uma coisa destas? É verdade. Quem sou eu? Uma simples pessoa que fez 47 anos da congregação da sua vida. Alguém que, quando o Senhor vinha visitar Portugal, e que eram excursões feitas a Viseu, a Matosinhos e outras igrejas mais, me recusei porque o meu espírito não se identificava com o seu, senhor ancião Doménico. Porque eu não gosto de prestar vassalagem a quem quer que seja. E muito menos anciães que tenham o ego inflamado e que não olham a meios para atingir os seus fins. Senhor ancião Doménico, da próxima vez que fizer reuniões da mocidade, tenha muito cuidado, tenha atenção. Não mexa com essas pessoas tão vulneráveis e tão fortes, mas tão sensíveis. São muito sensíveis. Além de alguns deles terem sido extirpados fisicamente, acha que eles têm que ser extirpados espiritualmente por homens como o Senhor e outros mais, homens que se intitulam como homens de Deus. Que fica aqui esta chamada de atenção e esta reflexão. Não brinquem com as almas dos jovens.